Olá pessoal, advogado de imigração Mark Moraes, falando diretamente aqui do meu escritório em Miami, na Flórida. E hoje nós iremos tratar de um assunto, fazer um bom resumo aí de um visto que muitas pessoas estão se beneficiando. A gente tem ajudado bastante famílias a vir para os Estados Unidos mais rapidamente com condições de trabalho legalmente nos Estados Unidos. Nós vamos fazer um resumo do visto O1, tá? Visto para profissionais de habilidades extraordinárias. Mas antes de adentrar no tópico do vídeo de hoje, gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece ainda, como eu disse, meu nome é Mark Moraes, sou advogado, licenciado no estado da Flórida e também na capital federal dos Estados Unidos, Washington, D.C. Eu sou o único brasileiro americano a ter trabalhado nas 3 maiores agências de imigração do governo federal dos Estados Unidos. Eu fui um oficial, um policial de imigração e alfândega do Customs and Border Protection, a polícia de imigração e alfândega, polícia de fronteira aqui nos Estados Unidos, no Aeroporto Internacional de Miami. Aquele policial, quando você chega aqui nos Estados Unidos, que vai determinar se você vai poder entrar ou não no país. Além disso, eu também trabalhei no USCIS, a agência que analisa aí os benefícios imigratórios, as petições, as aplicações. Eu fui um oficial de imigração do USCIS, bem como um oficial de asilo político e refugiados dessa mesma agência. E por fim, na minha última passagem pelo governo, eu trabalhei como um promotor de imigração do ICE, nas cortes federais, em processos de deportação, remoção dos Estados Unidos. O ICE seria aí talvez a agência mais temida pelos imigrantes aqui nos Estados Unidos. Pois bem, de volta aí ao nosso tema de hoje, sobre o visto O1 e por que ele é tão importante, ok? Vamos começar então com as vantagens do O1. Primeira de todos aí é a celeridade, a velocidade deste processo. Depois que montado, leva um tempo para montar, que é um processo bem criterioso, tem que ir com bastante evidências aí, mas uma vez protocolado, pagando a taxa prêmio para o governo americano, pode te dar uma decisão, uma aprovação em até 15 dias úteis, ou seja, muito rápido mesmo. Uma outra vantagem é que não precisa de observar o boletim de vistos, porque nas petições de imigrantes, o EB1, o EB2NW, mesmo que você tenha a sua petição I-140 aprovada, ainda assim pode ser que eu tenha que esperar anos até poder ter uma entrevista no consulado. No caso do O1, não. Uma vez que aprovou, dentro daqueles 15 dias úteis que eu mencionei, próximo passo é fazer um agendamento no consulado, e esse agendamento pode ocorrer aí no máximo uns 30 dias, 45 dias, dependendo aí do momento que estiver o governo. É muito rápido, não tem que observar boletim de vistos, porque não é um visto de imigrante, é um visto de não imigrante, ou seja, não tem fila de espera. E ele é melhor do que o H1B, porque o H1B você precisa ser sorteado numa loteria. Ele é muito melhor do que um L1, porque o L1 você precisa ter trabalhado por no mínimo 12 meses para uma empresa no exterior, no caso no Brasil ou outro país, e essa empresa tenha que ter uma subsidiária, uma afiliada aqui nos Estados Unidos e pedir sua transferência. Se você não tiver trabalhado por uma empresa no exterior, você não consegue o L1. O O1 dispensa tudo isso, ok? O O1, apesar de não ser uma self-petition, uma autopetição, assim como é o caso do EB2NW e do EB1, ou seja, você não pede em nome próprio, mas você pode ser dono da empresa que peticionou, a empresa americana que peticionou em seu nome, tá? Você monta uma LLC, quando eu digo montar, é simplesmente abrir uma pessoa jurídica. Aqui nos Estados Unidos, no estado da Flórida, então, bem rápido, a abertura de empresas, em 1, 2 semanas você pode já ter isso resolvido, e com essa LLC pronta, aí sim, você pode dar início ao seu processo de O1. Ou seja, muitas vantagens no processo de O1. Velocidade. Outra coisa importante, é um visto de dupla intenção, tá?
ele, mesmo que você tenha protocolado ou já tenha aprovado uma petição de imigrante, um EB2NW, ou até mesmo um ajustamento de status pendente, você pode vir a ser aprovado no O1 sem maiores problemas. O próprio manual de políticas do julgador consular determina isso, né? O Foreign Affairs Manual está lá, explícito isso, ok? Uma desvantagem do O1, né? Não dá o Green Card, é uma delas, assim como o L1 não dá o Green Card, o H1B não dá o Green Card, o O1 também não dá, concede o Green Card, mas você pode ter uma autorização de trabalho por até 3 anos inicialmente e depois daí poder renovar de 1 em 1 ano sem limites de extensões. Muito bom aí. Uma outra desvantagem do O1 é que o cônjuge não pode trabalhar. Pode vir, né? Filhos podem vir, cônjuge pode vir acompanhando, mas não pode trabalhar. Pode estudar se quiser, mas não pode trabalhar, ok? Caso queira trabalhar, o cônjuge aí ou vai ter que qualificar para o próprio O1 ou buscar algum outro visto aí, algum patrocinador que queira patrocinar para um H1B, enfim. Aí tem que ver, analisar bem a situação. O O1, então, é reservado para profissionais de habilidades extraordinárias. O O1A, para profissionais nas áreas das ciências, educação, negócios, atletismo, ok? O O1B, para profissionais nas áreas aí das artes e da televisão. Okay? Vou concentrar um pouco mais aqui nos critérios do O1A. Faço muito O1A para empresários, enfim. Então, vou concentrar mais no O1A. E quais são os critérios do O1A? Tem 8 critérios. Você precisa de documentação robusta, contundente, para pelo menos 3 desses 8 critérios aí. Ou seja, menos da metade dos critérios. O primeiro critério é você demonstrar que você tem premiação na sua área a nível nacional ou internacional. Tá? O segundo critério é que você faça parte de uma associação profissional. Só que tem aí uma pegadinha nesse critério que eu acabo dizendo que é o critério, na minha opinião, mais difícil de todos. Muita gente faz parte de associações profissionais, isso é simples, né? Só que a exigência desse critério é que, além de ser uma associação profissional, que essa associação exige grandes efeitos para aceitar alguém membro. Hoje, a maioria dessas associações não vai ter no edital delas muitas exigências. Vai acabar sendo exigências mínimas e exigência de pagamento aí, de alguma taxa, enfim, que for alguma mensalidade ou anuidade, ok? Então, tem que analisar no edital o que essa associação exige para aceitar alguém ser membro. Terceiro critério é matéria na mídia, falando de você ou do seu trabalho, tá? Então, uma mídia pode ser uma mídia tradicional ou mídias profissionais, específicas ali da sua área, por exemplo, ok? Quarto critério é você ser convidado para julgar trabalho de outros profissionais e efetivamente ter julgado tais trabalhos. Quinto critério, ter desenvolvido um trabalho original que teve uma repercussão no meio, um impacto relevante para a sua área, para a sua indústria ali. Sexto critério, autoria de artigos publicados. Você é autor ou coautor de artigos ou livros, capítulos de livros que foram publicados. Sétimo critério, ter recebido salário ou remuneração acima da média, né, no passado, ou que vá vir receber um salário acima da média aqui nos Estados Unidos. Então, você tem como comprovar de duas formas. Ou, no passado, o que você já recebeu, se é maior, por exemplo, que a média lá no Brasil, ou que você está vindo para cá e o salário ofertado é um salário que vai ser maior que a média aqui, um salário alto aqui nos Estados Unidos. Muito mais fácil comprovar, né, no Brasil, onde as médias são muito menores. E o oitavo critério é que você tenha um papel, ou teve um papel essencial ou crítico para organizações distintas. Que entidade, que empresa, que órgão foi esse, por que ele é de renome, por que ele é distinto e qual foi o seu papel lá dentro, por que foi um papel de liderança ou foi um papel crítico, importante lá dentro. Então, de 8 critérios, você precisa aí comprovar pelo menos 3 dos 8 critérios. Alguns exemplos, assim, a gente já salvou muitas famílias, literalmente, com visto A1. Um exemplo
que a gente já fez aqui algumas vezes, pessoas que estão aqui com visto E2, aquele de investidor, né? Investidor, a pessoa tem que ter uma cidadania de um país que faz parte de um tratado de comércio com os Estados Unidos. Tem muitos brasileiros que têm cidadania italiana ou portuguesa e estão aqui nos Estados Unidos, investiram em um negócio, né? Abriram uma loja, enfim, abriram algum tipo de negócio e ganharam talvez aí um visto de 5 anos. E viram que o negócio está indo mal, não conseguiram tocar o negócio, não tinha experiência, qual que for a situação. E na hora de renovar percebem, olha, a gente não vai conseguir renovar. E nos procuraram, né? Algumas vezes já aconteceu com algumas famílias. Eu dei a solução do O1, porque não ia qualificar, não ia conseguir renovar o E2, não conseguiria ser aprovado, sorteado na loteria do H1B, que é, né, sorte. Não ia ter como fazer o L1, porque não trabalhou 12 meses, né, para uma empresa antes de ser transferido para cá, nos últimos 3 anos. Então, nós apresentamos o O1 e fizemos mudança de status de E2 para o O1 aqui dentro, dando um alívio, um respiro de pelo menos 3 anos aí para essa família continuar, para essas famílias continuarem aqui e ver o que vai fazer dali em diante, ou tentar uma residência permanente, enfim. Tá? Então, essa é uma situação. Outra situação, já fizemos isso com L. Com L1 também, a pessoa está ali, perdeu o emprego, aí o L é cancelado, tem pouco tempo para tomar uma atitude, ou o L o de New Business, né, o novo negócio, ele é concedido por 1 ano apenas inicialmente, e dentro desse 1 ano a pessoa não conseguiu, o empresário também teve dificuldades em alavancar esses projetos em 1 ano, O1 salvando a pátria novamente. Pessoas também em situações como está aqui como turista, ou chegou como turista, ou está aqui como estudante e quer mudar para O1, também já fizemos. Pessoas que querem simplesmente vir mais rápido para os Estados Unidos, trazemos pessoas para cá com O1. Pessoas que estão já com EB2NW aprovado, tá? Uma petição, só que sabe que vai esperar aí mais 2 anos, 3 anos, até ter uma entrevista no consulado. Tem medo de como vai ser essa entrevista no consulado. A gente faz o O1, traz a pessoa para cá com o O1 e aqui dentro ela pode, chegando no boletim de visto, dar entrada no ajustamento de status e fazer o ajuste aqui dentro ao invés de via consular. Então, várias vantagens aí no O1, que a gente tem bastante experiência com isso aqui no escritório. A gente tem feito muitos vistos aí O1 pela celeridade, pela praticidade. Óbvio, tem que atender os critérios, né? Tem que ser um profissional aí acima da média no que faz em qualquer área do conhecimento. O bom do O é que admite qualquer área do conhecimento. Então, se você tem interesse, quer saber mais, quer uma análise de perfil para saber se o O1 é um visto para você, entre em contato conosco aqui na descrição desse vídeo, né? Como contactar o nosso escritório para uma avaliação aí e ver se você pode qualificar para o visto O1, tá bom? Trabalhamos com visto O1 aí há muitos anos. Essa estratégia de EB1, EB2 com O1, a gente faz isso há muito tempo. Agora tem muita gente fazendo aí, mas a gente tem muita experiência nessa matéria aí, ok? Muito bom. Obrigado, um abraço e até a próxima.